Bom dia a todos. Agradeço a presença de cada um de vocês. Meu nome é Jonatas Vaz, sou advogado brasileiro do Grupo Monte e vou falar um pouco sobre as medidas de desregulamentação na Argentina. Dessa vez, com um foco no regime trabalhista e falar um pouquinho das mudanças implementadas pelo presidente Milei ou na tentativa de mudanças. Dando início, falando um pouquinho sobre o que a gente vai ver hoje, um pouco sobre o contexto do país, a emissão do decreto de necessidade de urgência, a validade, a vigência e a revisão desse decreto e as principais mudanças em matéria trabalhista, modalidade de contratação, registro do vínculo empregatício, modificações em indenizações e multas, teletrabalho, aplicação da lei e disponibilidade de direitos e sobre os acordos coletivos de trabalho. Bom, falando um pouquinho do contexto do país, da Argentina, né? A inflação altíssima, os níveis de pobreza também estão elevadíssimos, tem um problema cambiário sério, com emissão com o dólar, e existe hoje uma visão otimista para o futuro com a eleição do presidente Milei, sobre mudança de números de dólar, importações, etc., a recomposição de preços relativos do comércio e a retomada dos setores fortes da economia, como agricultura, petróleo, lítio, mineração, tecnologia e recursos humanos em geral. Bom, o presidente eleito emitiu o decreto de necessidade de urgência, que será revisto pela Comissão Bicameral do Governo. A validade é o artigo 5º do Código Civil e Código Comercial da Nação, a partir das 0 horas do dia 30 de 12 de 2023. E, por enquanto, a Confederação Geral... Por enquanto, o decreto está em revisão, porque o chefe do gabinete enviou ao Congresso um pedido de revisão. Essa revisão vai ser feita de uma forma bicameral, ou seja, as duas câmeras do governo têm que avaliar e dizer, e para ele ser rechaçado, tem que ter uma convergência das duas câmeras. Entrando aí um pouco no âmbito trabalhista, a Confederação Geral do Trabalho entrou com uma medida cautelar que foi concedida para a suspensão do título 4, que trata das questões trabalhistas. De qualquer forma, a expectativa na Argentina é que essa revisão bicameral ocorra até o final de janeiro, e como para que esse decreto seja totalmente rechaçado, ele necessita de uma manifestação em conjunto das duas câmaras. Todo mundo acha que isso é muito difícil de acontecer e que o decreto vai acabar sendo por validado. O DNU traz a desregulamentação econômica mais importante da história. Traz uma reinserção da Argentina no mundo através de abertura de grandes setores e eliminação de regimes múltiplos totais ou parciais, como abastecimento, poder de compra argentino, promoção comercial e observatório de preços, uma transformação das empresas estatais, alterações no Código Civil e no Código de Comércio da Nação, modificações ao regime de saúde, modificação na legislação de locação de imóveis, revogação da lei de terras rurais e mudanças nas questões de transporte elétrico, política aeronáutica, trâmites alfandegários e muitos outros. Entrando aqui no nosso foco, que é o sistema de trabalhista, temos a modalidade de contratação, onde o período de teste se estendeu por 8 meses. Falando sobre os prestadores independentes, localização de obras ou serviços, incorpora o artigo 2º da Lei de Contrato de Trabalho, a LCT, e, portanto, exclui a aplicação de regulamentação trabalhista à contratação de trabalho ou serviços, aos agenciamentos e todos aqueles regulamentados no Código Civil e no Código de Trabalho, no Código da Nação.
Código Comercial da Nação. A presunção de vínculo trabalhista, do artigo 23, não deve ser aplicada enquanto existam faturas ou recibos oficiais devidamente emitidos. Trabalhador independente como colaboradores, o DNU incorpora essa categoria de trabalhadores independentes, estabelecendo que um empreendedor autônomo pode contratar até 5 trabalhadores independentes para um empreendimento produtivo. Não haverá relação de dependência entre o contratante e colaboradores independentes. Ademais, os independentes também deverão contribuir para o sistema de subsistema de segurança social. Falando um pouquinho de teletrabalho, o critério da lei é modificado, estabelecendo que a reversibilidade opera por acordo mútuo entre as partes e enquanto houver instalações da empresa para esse fim. Se houver remuneração para tais tarefas de cuidado, creche, por exemplo, não deverá ser coordenada uma compatibilidade que mencionava a antiga lei. Benefícios transnacionais, fica estabelecido que, nesses casos, prevalecerá a legislação do lugar de execução das tarefas pelo trabalhador. Sobre o cadastro, aplicativo e revogabilidade do sistema trabalhista, com o DNU vai existir uma simplificação do registro. Vai ser criado um novo mecanismo de cadastramento de funcionários, simples, imediato e por meio eletrônico. Estão eliminando um pouquinho da burocracia. O trabalhador poderá denunciar a falta ou deficiência de inscrição à AFIP, que é a Administração Federal de Ingressos Públicos, através do meio eletrônico que a autoridade oferecerá para tais fins. Em caso de sentença judicial nesse sentido, o juiz reportará os antecedentes à AFIP, que determinará a dívida pertinente em termos de aportes e contribuições para a segurança social. A dívida correspondente levará em conta as contribuições feitas pelo trabalhador através de outros regimes. Sobre a aplicação da Lei de Contrato de Trabalho, o DNU incorpora a linha D ao artigo 2º da LCT, excluindo expressamente seu âmbito de aplicação aos contratos de trabalho, de serviços de agência, entre outros, regulamentado pelo Código Civil e Comercial da Nação. Nesse sentido, tenta-se encerrar a discussão sobre o enquadramento de fornecedores e empreiteiros independentes no âmbito da LCT. Ou seja, é importantíssimo, porque ele refuta uma presunção de vínculo empregatício. Se há emissão de faturas, vai ser refutado uma presunção de vínculo empregatício que tinha na legislação anterior ou atual. Sobre revogação de multas. Revogação de multa por falta ou deficiência de registro do contrato de trabalho. Se revogam todas as disposições da Lei Nacional de Trabalho que impõe multas por falta ou deficiência de registro do vínculo empregatício. Também é revogada a Lei nº 25.323, que impunha multas para registros irregulares e pelo não pagamento de indenização por demissão sem justa causa. Há uma eliminação da presunção de imprudência e dolo pelo não pagamento de indenizações em tempo hábil e, consequentemente, a multa correspondente. Há uma eliminação de multas por falta de entrega de certificados de trabalho e ingresso de aportes, que, por meio dessa revogação dos artigos 43 a 48 da Lei 25.345, desaparecem as multas relacionadas à não entrega de certificados de serviço e remunerações, e a omissão do rendimento das contribuições retidas do trabalhador. Falando sobre o certificado de trabalho, a obrigação de entregar certificados de serviço e remunerações do artigo 80 será considerada cumprida em virtude da sua incorporação à plataforma virtual, que será colocada em funcionamento pela autoridade de aplicação. Bom, sobre as indenizações, a base de cálculo, os conceitos de sueldo anual complementar, ou salário anual complementar, conhecido como aguinaldo, estão expressamente excluídos da base salarial e a aplicação do critério reconhecido na decisão Tulossai. No caso de remuneração variável ou comissões, será considerada a média dos últimos 6 meses ou do último ano, se for mais favorável ao trabalhador. Incorpora o critério da reconhecida decisão Visotti, estabelecendo que a base de cálculo nunca poderá ser inferior a 67% do valor correspondente ao mês de salário. Sobre o sistema de compensação alternativo,
se habilita a substituição do sistema de indenização consagrado na Lei de Contrato de Trabalho, artigo 245, por um fundo de indenização cujo custo será suportado pelo empregador com uma contribuição mensalmente não superior a 8% da remuneração, regime de negociação coletiva. Permite que os empregadores contratem um sistema privado de capitalização que permita pagar o custo da indenização ou o valor acordado de comum acordo. É como se fosse um FGTS privado. Sobre os acordos coletivos de trabalho, falando sobre a validade, determinada a vigência do acordo coletivo de trabalho, só continuarão vigentes as normas referentes a condições de trabalho. O resto das normas, como contribuições sindicais, só subsistirão em caso de acordo mútuo entre as partes. A revogação do regime de viagens comerciais. Fica revogada a Lei 14.546 sobre viajantes comerciais, sem prejuízo da continuidade de sua aplicação àqueles que estão atualmente abrangidos pela sua regulamentação. Os novos contratos serão regidos pelo Regulamento Geral da LCT. Bom, falando das outras modificações, das demais modificações, a proteção da gravidez passa a ser de 90 dias, sendo permitido trabalhar até o 10º dia antes do parto, até 10 dias antes do parto. Reclamação ou comunicação à AFIP. Em caso de decisão do trabalho não registrado, deve-se notificar a AFIP no prazo de 10 dias e as contribuições feitas como doações podem ser deduzidas. Jornada de trabalho. São permitidas jornadas de até 12 horas mediante negociação coletiva, incluindo horas extras, banco de horas e folgas remuneradas. Demissão por justa causa. Vai ser permitida em participação de bloqueios ou tomadas de estabelecimentos, inclusive em greve. Ou seja, poderá ser despedido por justa causa quem impedir outras pessoas de trabalhar ou impedir a entrada ou saída ou causar danos a terceiros ou coisas. Sob uma demissão discriminatória, terá um aumento na indenização por antiguidade de 50% para 100%, vai praticamente duplicar a indenização por antiguidade em caso de demissão discriminatória. Em caso de reentrada ou retorno do trabalhador à empresa, descontada a indenização anterior, atualizada pelo IPC, mais juros de 3% ao ano. A atualização de créditos trabalhistas não vai ser superior ao IPC, mais juros de 3% ao ano. Condutas proibidas e infrações graves na atividade sindical, bloqueios de entrada e saída, tomada de estabelecimentos, etc., como falei um pouco acima. Mantém-se a regra da norma mais favorável ao trabalhador, mas quem alega deve provar, ou seja, bom, é isso, quem alega deve provar. Não existe mais uma presunção de que sempre o empregador deve fazer prova das alegações. E os métodos de pagamento são habilitadas as carteiras ou meios de pagamento virtuais, como PayPal, Mercado Pago, etc., que são, desde que sejam gratuitas, seguras e interoperáveis. É isso. A gente está trazendo um pouco da visão geral das desregulamentações que estão acontecendo na Argentina. A ideia do Grupo MON é manter os clientes informados. E chegamos ao final da nossa apresentação. Gostaria de agradecer novamente a presença de todos. E, em caso de qualquer dúvida, não hesite em entrar em contato conosco, porque é um prazer atendê-los para tirar qualquer dúvida sobre isso ou sobre qualquer outro sentido da desregulamentação. Aqui estão os contatos das nossas filiais pelas Américas. Depois a apresentação vai chegar para vocês por e-mail, não se preocupe. E é isso. Obrigado novamente. Reitero que, por favor, se houverem dúvidas, podem ser encaminhadas por e-mail, tanto para o e-mail das filiais como para o e-mail geral do grupo. E um forte abraço a todos. Espero que
a apresentação tenha sido útil para retirar algumas dúvidas ou para esclarecer algumas coisas. E um forte abraço. A gente fica por aqui.